Olá pessoal, mais uma videoaula. Nessa videoaula em questão nós trataremos sobre o bloco econômico da União Europeia e os seus principais desafios, que foram constituídos ao longo dessa formação e também desafios mais recentes. A União Europeia é considerado o maior e mais importante bloco econômico mundial. Sabemos que existem outros blocos econômicos no mundo, como por exemplo o Mercosul, que engloba alguns países da América do Sul, incluindo o Brasil. Temos também o antigo NAFTA, que é o bloco econômico dos países da América do Norte. Então, dentre esses e outros blocos econômicos do mundo, a União Europeia sempre se destaca, tanto pelo seu número de membros, tanto pelo sucesso que ela vem tendo, apesar de alguns percalços, em se desdobrar e conseguir propor melhorias ou mesmo avanços para sua própria estrutura. Então, por isso ela vem sendo considerado por muitos, o mais importante bloco econômico do mundo. Ela é composta por 27 Estados-membros, nem sempre esse número foi o mesmo, Ela passou por processo de constituição ao longo da história. Vários estados entraram, alguns saíram. Atualmente, ela engloba 7% da população, que equivale a quase 500 milhões de habitantes, 23 línguas oficiais, 23 idiomas, e 150 línguas regionais, dialetos. Aqui estão a lista dos países que compõem a atual União Europeia, são 27 países. Não podemos esquecer que nessa lista nós temos 28, porém o Reino Unido ele não faz parte mais da União Europeia, como a gente vai discutir mais para frente. Os maiores países, os mais populosos, nós temos Alemanha, nós temos França, Itália, que também são representantes das maiores economias desse bloco econômico. Alemanha, França são países extremamente ricos, com PIBs altos que representam bem essa formação econômica, esse bloco econômico. Como eu comentei, a União Europeia ela passou por processo de constituição. Ela nem sempre foi a mesma, ela passou por momentos de mudança, momentos de inserção e exclusão de estados. O primeiro estágio dessa formação da União Europeia, chamado de Benelux, foi formado primeiro com a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, por isso Benelux, Bélgica, Netherlands de Holanda e Luxemburgo. Ela foi formada ainda durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde esses países, 3 países, estavam buscando criar uma coalizão econômica e política para facilitar a importação, exportação, diminuir as tarifas, diminuir os impostos, e por isso formaram esse protótipo de bloco econômico. Depois disso, houve também a formação da Comunidade Europeia do Aço e Carvão, que é a partir daí onde outros países começam a incorporar também. Muitos vão considerar que esse realmente é o primeiro estágio da formação da União Europeia, em 1952. Aí, o que acontece é que esses 3 países que já estavam, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, vão ser incorporados também a França, Itália e Alemanha Ocidental. E isso vai ser conhecido também como a Europa dos Seis, a Comunidade Europeia do Aço e do Carvão, conhecida também como Europa dos Seis, que tinha basicamente o objetivo de desenvolver a indústria a partir de negociações, contratos, acordos, especialmente com o intuito de explorar e desenvolver as forças de extração, produção, tratamento de minério, de carvão mineral, de gás mineral, de aço, de outros tipos de minerais e recursos naturais também. Por isso ficou conhecido como Comunidade Europeia do Aço e do Carvão. Por isso foi muito importante a entrada, por exemplo, da França, da Itália, da Alemanha Ocidental, que eram grandes potências capitalistas, grandes potências industriais, justamente para conseguir realmente criar uma unidade econômica como seria posteriormente viria a ser a União Europeia. O terceiro estágio, o estágio do mercado comum europeu, também chamado de Comunidade Econômica Europeia, foi firmado a partir do Tratado de Roma, em 1957, onde também nós tivemos a inserção de outros estados, como por exemplo a Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, em 1973. Logo após, em 1971, nós tivemos a inserção da Grécia, Espanha e Portugal, em 1986.
isso, né, a inserção desses novos estados ficou conhecido como a Europa dos 12. Agora nós tínhamos 12 países, 12 estados europeus representados a partir desse bloco econômico. O último estágio, né, o quarto estágio, é o estágio do Tratado de Maastricht, que é onde os objetivos centrais da União Europeia começavam a ser realmente defendidos, realmente conquistados. Isso devia ser realizado a partir da assinatura desse contrato, né, desse tratado, na verdade. Foi inserido então Suécia, Finlândia e Áustria em 95, que veio a ser a Europa dos 15. Países do bloco socialista soviético que haviam, com o fim da União Soviética em 1991, esses países, mais de 10 anos depois, adentraram também, né, foram inseridos no bloco econômico. E por fim, nós tivemos a entrada da Croácia em 2013, o que fez com que fosse formado a Europa dos 28. Né? Agora nós tínhamos 28 países que compunham a União Europeia até meados do ano passado. Todo esse processo histórico que nós vimos anteriormente, de constituição, de consolidação desse bloco econômico da União Europeia, tinha como objetivos principais garantir a liberdade de circulação, né, defender essa liberdade de circulação de pessoas, de mercadorias, de forma mais rápida, de forma mais fácil, entre os países que compõem esse bloco, a partir da diminuição das tarifas, dos impostos, também de investimento em infraestrutura e outros tipos de serviços que facilitariam esse tipo de movimentação, de transação econômica, de deslocamento de pessoas, de mercadorias. Também houve a criação do euro, que é a moeda oficial do bloco econômico da União Europeia. Foi criado em 1992, foi oficializado em 1992, que é uma moeda, né, que está presente em 19 dos 27 países da União Europeia como moeda oficial. Né? 19 países adotaram essa moeda como oficial, porém outros países do bloco não possuem essa moeda como moeda oficial, como por exemplo a Bulgária, a Croácia. Esse país e outros também não têm, a Dinamarca também não adotaram o euro como moeda oficial, porém utilizam essa moeda também como moeda alternativa, já que participam do bloco. A União Europeia ela possui um PIB de 16,4 bilhões de euros, né? Esse dado é do período onde a gente ainda tinha o Reino Unido como parte constituinte desse bloco. A maior parte das transações econômicas, das trocas comerciais é realizada entre os próprios países que compõem o bloco. Claro que a União Europeia, assim como qualquer país do sistema, né, da sociedade, do país, do mundo capitalista, na verdade, ela também tem transações, tem negociações com países de outros continentes e de uma forma global, né? Estados Unidos, China, a Ásia e a América em geral. Tem também transações com esses outros locais. Porém, dentro do bloco econômico existe essa transação econômica de forma intensa, né? O que mostra que os objetivos da União Europeia, em parte, são realmente alcançados, né? De criar essa coalizão, né? Criar um bloco econômico homogêneo ou pelo menos coeso entre si, para fazer o seu desenvolvimento econômico, facilitar o deslocamento, diminuir os impostos, dentre outros fenômenos. Os principais setores da economia é a agricultura na Europa, né, na União Europeia, que vem tendo menor expressividade, porém ainda é muito importante por questões econômicas, obviamente, né, e também pela tradição, como por exemplo do trigo na França, das oliveiras, videiras, vinhos, frutas e legumes no Mediterrâneo, né, na Itália, a criação de bovino para consumo de carne derivado de leite nos países nórdicos e baixos. Também existe muita importância da pesca, né, da piscicultura, na Espanha e em Portugal, né, na Península Ibérica. A indústria é um setor extremamente forte na Europa, ela já foi mais, atualmente ela se encontra um pouco abaixo do setor de comércio e serviço, porém ela ainda é muito forte, ela tem uma indústria altamente mecanizada, altamente desenvolvida, tanto que a Europa é o berço da Revolução Industrial, né? É o berço do capitalismo mundial. A França, a Alemanha, a Inglaterra são países extremamente desenvolvidos, suas indústrias são
extremamente fortes, né? Elas são os principais países, por exemplo, como eu comentei, onde se teve a Revolução Industrial, onde foi mais forte, principalmente na Inglaterra. Lá, os principais setores dessa indústria são de metalurgia, siderurgia, química, petroquímica, elétrica, eletrônica, né, energia, com grande foco em energias renováveis, desenvolvimento de tecnologia de transporte, de bens de consumo. Também temos automobilístico, de celulares, alimentação, de moda. Enfim, é uma economia industrial altamente desenvolvida e diversificada que nós temos na União Europeia. Por último, né, porém não menos importante, o setor de serviços e comércio, né, o setor terciário, é o principal fator, o principal setor de desenvolvimento econômico, o principal eixo econômico da União Europeia é o setor de serviços, né, onde nós vamos ter um grande desenvolvimento no setor de transporte, nos bancos, serviços de internet, o comércio, né, tanto interno como de importação e exportação, e o turismo, né, na Europa nós temos diversas modalidades de turismo, turismo religioso, turismo natural, turismo de eventos artísticos, de eventos científicos, o que faz com que exista essa grande diversidade, né, esse grande foco, desenvolvimento econômico muito grande na área do setor terciário, né, de serviços, comércio, turismo em geral. E com o avanço da internet, das grandes mídias, esse tipo de fenômeno, esse tipo de setor acaba se crescendo, né, acaba crescendo, se intensificando cada vez mais, principalmente em momentos como, por exemplo, de pandemia, que é o nosso estágio atual, onde esses serviços de entrega, serviços de mídia em geral, acabam tendo um crescimento exponencial. Olá, alunos! Meu nome é Juliana, eu também sou aluna residente do programa da Residência Pedagógica e nesse nosso segundo momento da aula, referente à União Europeia, vamos falar do Brexit e também vamos falar sobre o que levou a esse movimento e as consequências após o encerramento do casamento entre o Reino Unido e a União Europeia. Então, primeiramente, vamos entender o que significa essa expressão. O Brexit é uma expressão inglesa que significa saída britânica, e esse termo se refere à saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, como já sabemos, né, e já foi apresentado anteriormente, a União Europeia é um bloco econômico que envolve alguns países, 27 países, porque agora o Reino Unido já saiu desse bloco econômico, e o Reino Unido é uma união política de 4 países constituintes: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. O governo é regido por um sistema parlamentar, cuja sede está localizada na cidade de Londres, e por uma monarquia constitucional, que tem a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. Aqui, para a gente entender um pouco mais, então, o que levou a essa separação do Reino Unido da União Europeia, vamos recorrer a alguns antecedentes históricos. Primeiramente, é importante a gente saber que esse movimento de saída do Reino Unido da União Europeia não é muito novo, uma vez que o país entrou tardiamente neste bloco econômico. Então, em 1973, o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia, hoje conhecido como União Europeia, e logo após 2 anos, em 1975, foi realizado o primeiro referendo popular da história do Reino Unido. Era um plebiscito nacional que queria saber sobre a permanência do Reino Unido nessa comunidade econômica. E o resultado do referendo foi que a maioria da população, cerca de 67%, votou pela permanência. E agora, em 2016, especificamente no dia 23 de junho, foi realizado um novo plebiscito, cuja pergunta era bem simples. O Reino Unido deve permanecer como membro da União Europeia ou deve sair desse bloco econômico? Aproximadamente cerca de 52% da população britânica votou pela retirada do país desse bloco econômico regional. Bom, vamos tentar amarrar um pouquinho essa nossa linha do tempo de antecedentes históricos. Retomando, em 1º de janeiro de 1973, os britânicos então entraram na Comunidade Econômica Europeia no primeiro alargamento, que também admitiu a Irlanda e a Dinamarca.
verifica-se que o relacionamento do Reino Unido com a Europa comunitária foi permeado de impasses, tensões e de movimentos de resistência, que pode ser exemplificado, por exemplo, com a opção do Reino Unido em não participar do acordo que permite a livre circulação de pessoas dentro dos países signatários e também de não participar da zona do euro, ou seja, ele preferiu manter a sua moeda, que é a libra esterlina. Portanto, para o governo britânico, a União Europeia servia como um mecanismo para a promoção de seu interesse nacional e o país sempre foi relutante em compartilhar a sua soberania na construção de uma comunidade supranacional. Como se sabe, diversos foram os motivos que levaram então a sociedade britânica a decidir pela separação e ou contribuíram para o resultado do referendo de 2016. Este referendo, ele teve uma campanha de marketing muito forte para a saída do Reino Unido do bloco econômico, né? Ou seja, da União Europeia. E essa campanha atingiu vários setores. Então, eu apresento aqui para vocês os argumentos a favor e contra o Brexit. Quem era a favor da saída do Reino Unido argumentava que essa saída iria restringir a entrada de imigrantes no país. Ou seja, o Brexit se deu no contexto da crise migratória na Europa e fatores como os constantes fluxos migratórios de difícil controle, a respectiva sobrecarga do sistema de saúde devido a esses fluxos migratórios, o aumento da oferta de mão de obra barata e a concorrência por posto de trabalho pesaram muito na decisão dos britânicos pela saída do Reino Unido. Outro ponto é que com a saída iria aumentar a soberania dos britânicos para decidir sobre os assuntos de interesse interno, como por exemplo saúde, emprego e segurança, e também aumentaria os recursos públicos disponíveis exclusivamente para os britânicos. Ou seja, né, esses recursos que antes eram repassados à União Europeia, eles seriam exclusivamente para os britânicos. E também ia melhorar as possibilidades de negociação em acordos bilaterais com outros países. Já os que eram contra a saída do Reino Unido pontuavam que, ou argumentavam que com a saída se dificultaria para os cidadãos do Reino Unido viver em outros países da União Europeia, prejudicaria os negócios, né, hoje favorecidos, reduziria o lucro devido à cobrança de tarifas de exportação para os países europeus e eles não teriam garantia de que realmente esses recursos seriam repassados, né, para as demandas internas. Retomando então a nossa linha do tempo, paramos no ano de 2016 com um plebiscito que levou, né, a população britânica a decidir pela saída do Reino Unido da União Europeia. E em 2017, o Reino Unido acionou formalmente o artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa para deixar este bloco econômico. Foi especificamente no dia 29 de março de 2017 que a primeira-ministra da época, Theresa May, acionou o artigo 50 deste tratado. E ela colocou em marcha o processo de negociação da saída, que só seria definitivo depois do prazo de 2 anos. O artigo 50, então, ele define o procedimento que permite a um Estado-membro retirar-se da União Europeia caso deseje. Já em 2018, especificamente no dia 28 de novembro, os dirigentes da União Europeia aprovaram o projeto de acordo de saída. Em 2019, a primeira-ministra Theresa May, que deu início a essa marcha, ela anuncia que irá renunciar ao cargo e deixar o governo após algumas frustrações. Em 2019, logo após a saída de Theresa May, Boris Johnson assume o cargo de primeiro-ministro e promete que entregará o Brexit no prazo de 31 de outubro. Mas, na verdade, a oficialização, né, dessa saída do Reino Unido só se deu no dia 31 de janeiro. Foi quando, então, o Reino Unido sai totalmente ou deixa totalmente a União Europeia após um casamento de 47 anos. É importante dizer que o processo do Brexit foi um processo longo, durou cerca de 3 anos e meio, e ele foi permeado de impasses. E nesses 3 anos, tivemos a presença de 3 primeiros ministros.
Primeiro, o conservador David Cameron, que deixou o cargo logo após a aprovação do referendo. Ele próprio havia convocado a votação, mas ele não concordava com a ideia de que o Reino Unido deixasse o bloco econômico europeu. Então, assim que teve o referendo no dia 23 de junho de 2016, logo após, David Cameron deixou o cargo. Em seguida, Theresa May assumiu o cargo, após a saída do David Cameron. Foi ela quem negociou com os líderes da União Europeia um acordo para o divórcio. No entanto, May colocou o acordo para ser votado pelo parlamento 3 vezes e desistiu de ocupar o posto após a última tentativa frustrada. Nesse meio tempo, no dia 23 de julho de 2019, os membros do Partido Conservador elegeram Boris Johnson para o cargo de primeiro-ministro. E o protagonista, então, desta campanha prometeu concretizar o Brexit sem ses nem mas, com ou sem acordo, até o dia 31 de outubro. Mas, como vimos, o casamento só se encerrou mesmo no dia 31 de janeiro de 2020. Agora eu pergunto, o que será que mudou após a saída oficial do Reino Unido da União Europeia? Bom, retomando, a saída oficial ocorreu no dia 31 de janeiro de 2020. Logo após essa data se iniciou o período de transição, que foi até dezembro de 2020, e nesse período foi discutida as futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido. Agora, no início do ano, no início de 2021, a BBC ela publicou um artigo com algumas mudanças que já estão sendo sentidas pelos europeus no início agora de janeiro de 2021. Entre essas mudanças, podemos pontuar o fim da livre circulação e a adoção de vistos especiais para o trabalho. Também temos a saída do mercado comum, não haverá tarifas adicionais entre as exportações e importações, mas serão impostos controles de segurança na alfândega, e isso pode atrasar a troca fluida de mercadorias. E também temos um ponto importante que é o fim do programa Erasmus. O Erasmus é um programa de cooperação internacional estudantil. Então, o Reino Unido deixará de participar deste programa que incentiva os estudantes universitários europeus a estudar durante um semestre ou um ano fora de seus países de origem em outros estados membros do bloco. Boris Johnson, o primeiro-ministro, anunciou que entrará em vigor uma outra alternativa, mas ele ainda não deu detalhes suficientes do que será realmente feito. À guisa de conclusão, então, da nossa videoaula, o último tema que eu apresento para vocês são os principais desafios que a União Europeia vem enfrentando nos últimos anos. O primeiro está relacionado à crise da imigração. Desde o auge da crise migratória de 2015, que foi um dos fatores, como dito anteriormente, que pesou muito na decisão do referendo de 2016, a União Europeia começou a implementar medidas destinadas a controlar melhor as fronteiras externas e os fluxos migratórios. O desafio, então, da migração revelou a deficiência no sistema de asilo da Europa, obrigando a tomar determinadas medidas. Outro desafio está relacionado às alterações climáticas, pois a União Europeia é o terceiro maior emissor de gases do mundo. E em dezembro de 2019, para tentar começar a pensar nesses efeitos, ela apresentou o Pacto Ecológico Europeu, que é a nova estratégia de crescimento que transforma a União Europeia numa economia moderna e eficiente no aproveitamento de seus recursos, a tornando mais sustentável. Então, ultimamente nas mídias a gente também vem ouvindo algumas notícias em relação à questão ambiental vinda da União Europeia. E o último ponto é a crise demográfica. A população da União Europeia, ou seja, a população em idade ativa na Europa está diminuindo. E com isso se tem um aumento das despesas públicas relacionadas com o envelhecimento da população. E também essas alterações demográficas podem afetar na posição da Europa no mundo, principalmente em relação ao PIB. Bom, então em relação à preocupação dos europeus, tendo em vista esses desafios, eu apresentei 3 principais, mas
se tem outros, né? Um novo inquérito foi realizado em 2020 para avaliar a percepção dos europeus e ver o que eles consideram como preocupante. Esse inquérito diz que a situação econômica, o estado de finanças públicas dos Estados-membros e a imigração são as três principais preocupações a nível da União Europeia. Sendo que as alterações climáticas ocupam o quinto lugar na questão das preocupações. Então, podemos dizer que, principalmente agora no contexto da pandemia do coronavírus, a situação econômica é a principal preocupação dos cidadãos da União Europeia, seguida pela saúde e pelo desemprego. Bom, o que podemos então concluir em relação à nossa aula de hoje sobre a União Europeia? A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, sendo essa considerada o mais importante bloco econômico da atualidade. Apesar da prosperidade, ela enfrenta vários desafios, dentre eles a desigualdade econômica entre os países membros, a desigualdade de infraestrutura, além de outros problemas ligados à questão do terrorismo e também da imigração. Como sabemos, a saída da União Europeia do Reino Unido já se concretizou, mas como o período de transição terminou somente no final do ano passado, ou seja, no final de 2020, ainda podemos continuar acompanhando os desfechos desse processo pós-Brexit, né, nos noticiários e nas redes sociais. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula e até a próxima. Obrigada por nos acompanhar até aqui.